Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo no nosso canal. Ao vivo, para você que me acompanha, não estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo nas demais plataformas. Estou ao vivo agora nas demais plataformas, Periscope, Twitch, YouNow, Smashcast e o VK. São 15 horas 46 minutos do dia 31 de maio de 2017. Para você que não me conhece, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou advogado por profissão, sou professor de Direito por profissão e vocação, sou especialista em Direito Processual e mestre em Direito Empresarial. A aula está sendo devidamente ao vivo nessas plataformas e gravada para as demais plataformas, inclusive no meu audioblog, no podcast, para você que tem o meu aplicativo, que está aí na tela, app.vc/Fabio_Tadeu_Roque. Basta digitar esse link que está na sua tela no seu aparelho. Se for no Android, você cai na loja Android e vai pagar R$ 4,99 pelo aplicativo, com todo o meu conteúdo. Se for no iOS, ainda não é pago, você cai automaticamente no aplicativo, salva na sua tela. YouTube, youtube.com/Fábio Tadeu é o link do meu YouTube. E o facebook.com/Fábio Tadeu Roque. Bem, nós estamos estudando as normas gerais da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo. Estamos dando um gás, por quê? Porque tem que ser um pouco mais rápido para dar tempo de passar tudo, o principal que vai cair na sua prova, de uma maneira objetiva. Tem que otimizar seu tempo e seus estudos para aquilo que realmente cai. Bem-vindo, bem-vinda. Se gostar do que você vai ouvir e ver, clique no joinha. Se não gostar, clique no não gostei em qualquer das plataformas. Será uma grande honra ter você como meu amigo, minha amiga, se você se inscrever nesta plataforma, seja o YouTube, seja em qualquer outra delas. E vamos trabalhar. Vamos na tela. Vou começar. Olha lá. Na aula anterior eu terminei o artigo 74. Portanto, vamos ao 75. Os ofícios de justiça possuirão os seguintes classificadores. Cuidado! Por quê? Porque classificador não é livro. Então aqui, os ofícios de justiça possuirão de uma maneira obrigatória. Todos os cartórios das varas precisam ter o que? Para atos normativos e decisões da Corregedoria Permanente, tem que ter um classificador mostrando os atos e as decisões do juiz. Corregedoria Permanente, lembra, é o juiz que vai verificar, que vai averiguar, que vai mostrar os casos, as situações dentro da própria vara. É ele que toma a frente da Corregedoria Permanente. É ele que faz esta correição permanente. Mas também precisa ter o classificador para cópia de ofício. Todos os ofícios que a vara expedir terá uma cópia, e estas cópias ficarão no classificador das cópias. Ótimo. O que é classificador? É um objeto, é tipo uma espécie de um fichário, vamos dizer assim, onde se junta tudo isso daí, cada um num local. Por exemplo, ofícios expedidos, que são os ofícios que você manda, são os ofícios enviados. Aqui, expedidos são os ofícios que a vara manda. Recebidos tem um outro classificador também. Presta atenção no GRD, inciso 4. O GRD é a Guia de Recolhimento de Diligência do Oficial de Justiça. Cai na sua prova, cai aqui. Na sua prova eles vão perguntar aqui. Na sua prova eles vão querer que você saiba que há um classificador específico
para as guias de recolhimento dos oficiais de justiça. Para que ou por quê? Porque, olha só, deixa eu trazer para mim, para eu te explicar uma coisa. Para você que não é do direito. Professor, não sou do direito, então não há problema. Por quê? Porque estas guias de recolhimento de diligências, elas existem dentro do âmbito judicial para que os oficiais de justiça façam as investigações, enfim, as investidas, as citações, para que cumpram as ordens do juiz. Como assim? Tem um processo, o processo chega o processo, e aí? Chegou o processo, o juiz diz, tenho que citar o réu. Você, se já estudou processo civil comigo, você viu que tem que citar o réu para formar a tríade processual. E daí? E daí você tem o processo em si em mãos e para citar, o juiz diz assim, manda o oficial de justiça citar. Ótimo. Para citar, o que acontece? O juiz, ao mandar o oficial de justiça tem que ter um pagamento, tem que ter um valor. Ele não vai desculpe, ele não vai se deslocar do fórum para o lugar onde ele tem que ir de graça. Mas, professor, ele recebe por isso. Recebe. Mas a prática forense diz que ele precisa e ele vai receber. R$11, acho, 12, não lembro o valor. Mas aí tem esta guia. Você parte paga. O oficial de justiça recebe. O oficial de justiça recebeu. E aí, quando ele recebeu, tem lá no classificador as guias de recebimento, as guias de diligência do oficial de justiça, que você viu, veja só aí na tela, no inciso 4. Então, tem que ter um classificador mostrando todas as guias de recolhimento ou de diligência do oficial de justiça. Lembra disso. 5. Para cópias de guias de levantamento. Isso normalmente não cai, mas é bom saber que a cópia da guia de levantamento tem um valor que a sua parte, se você é advogado, você sabe, a sua parte tem que receber. Então você vai lá, pega a guia de levantamento, mas você pegou a guia de levantamento e a cópia vai para esse classificador. O 6 está revogado. O 7 para relatórios de cargas eletrônicas. Para todas as cargas. Falamos na aula anterior as cargas. O que é carga? É o advogado pedir, é o juiz pedir, é o processo sair do cartório da vara, do cartório, do ofício. Aí cada vez que o processo sai, na verdade, o processo físico sai do cartório, não importa para onde ele vai, é feito um relatório de carga. Ótimo, eu tenho que fazer esse relatório. Para petições e documentos desentranhados, já vamos falar disso. E o 9 para autorização e certidão de inutilização de livro. Bom, tudo bem. O que é que eu preciso que você saiba? Petição ou documento desentranhado. Professor, eu não sei o que é desentranhado. Para qualquer coisa que vai ser desentranhada, eu tenho que ter um classificador. Tá bom, mas o que é desentranhar? Desentranhar é retirar do bojo processual. Como assim? Você pega um fichário, é que eu não tenho fichário e eu não vou rasgar uma folha de livro, não dá. Enfim, você pega um fichário, pega um caderno, tudo bem, você pega um caderno, se é um caderno qualquer de espiral, e aí? Aí você rasga uma folha. Rasgou uma folha, você pegou essa folha em mãos, você fala, Tó, te empresto a folha. O que você fez na linguagem jurídica? Na linguagem jurídica, você desentranhou uma folha do processo, do seu caso, do caderno. Professor, então desentranhar é tirar a folha? É. Para todas as folhas, para toda situação,
como diz a lei, para petições e documentos que eu for desentranhar, que o processo ele é fechado como se fosse um fichário. Você abre, tira a folha que você precisa. O ato ou efeito de tirar a folha que você precisa é o ato ou efeito de desentranhamento. Você tirou. Professor, eu quero pôr de novo. Eu desentranhei para tirar xerox. Você vai ouvir muito isso no tribunal. O advogado veio desentranhar a folha do processo para tirar xerox. Ok, é possível, é válido. E aí, nestes casos, quando é feito esse desentranhamento, é retirada de uma petição, de um documento do processo. Eu ponho de novo, vou voltar ao processo. Estou reentranhando, estou entranhando, estou guardando, estou acoplando no processo. São termos que você vai ouvir muito nos fóruns da vida. É o entranhar e o desentranhar. Para desentranhar, eu tenho que ter um classificador que marque este desentranhamento. Beleza? Vamos para a tela. Vamos lá. Olha lá. Vejamos. Agora, peraí. Deixa eu ver que eu fiz tão automático, mas eu fiz certo. Olha lá. Agora, artigo 76. Os atos normativos, decisões e comunicados do Conselho Superior da Magistratura, ou como eles vão dizer da prova, Conselho Superior da Magistratura, eles podem colocar a sigla CSM. Não é costume, mas podem. Conselho Superior da Magistratura. E da Corregedoria Geral de Justiça, CGJ. Ótimo, tá. De interesse do ofício de justiça, serão arquivados e indexados, não importa o resto. Aí, vem para mim, deixa eu vir para mim aqui a tela. Aqui, câmera externa, cheguei. Aqui no artigo 76, o que você tem que saber? Isso tem que saber de qualquer jeito, amém. Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior da Magistratura, Corregedoria Geral de Justiça, eles fazem atos normativos, decisões e comunicados. Todos os trabalhos administrativos do Conselho Superior da Magistratura, da Corregedoria Geral de Justiça. Todos os trabalhos administrativos, que são eles: atos normativos, decisões e comunicados. Atos normativos, decisões e comunicados do CSM, Conselho Superior da Magistratura, ou do CGJ, da Corregedoria Geral de Justiça, que tenham interesse para aquele ofício de justiça, ou, como você vai ver na sua prova, que tenham interesse específico para aquela vara civil ou para aquela vara criminal. O que acontece? Deverão ser arquivados e indexados. Isto é, eu arquivo tudo e faço um index ou um índice. Para quê? Para mostrar o que tem ali. Por quê? Porque são decisões, são situações, são decisões proferidas pelos órgãos administrativos superiores, leia-se, Conselho Superior da Magistratura, Corregedoria Geral de Justiça, mas que tem a ver com o meu dia a dia. Qual dia a dia? O meu dia a dia é dentro do ofício de justiça. Que assim, o ser humano está acostumado a falar, eu trabalho no fórum. Tá bom, você trabalha no fórum, você é um serventuário da justiça. Aonde você trabalha? Eu trabalho na 4ª Vara Civil. Tecnicamente falando, então quem trabalha na 4ª Vara Civil trabalha no 4º ofício de justiça do fórum
sei lá, de Santana, do Fórum de Santo Amaro, Jabaquara, do Fórum, sei lá, qualquer fórum da vida. Quarto ofício de justiça. Então, sai um ato normativo, sai uma decisão, sai alguma coisa que tenha a ver, sai um comunicado, enfim, tudo que tiver a ver, que esteja diretamente relacionado ao meu trabalho dentro daquele ofício de justiça, eu tenho que separar. O separar é arquivar. Eu separo e indexo. Coloco um índice. Por quê? Para eu saber o que tem ali. O que foi que eu separei ali. Para eu não precisar ficar procurando muito isso. Para eu onde que está aquela decisão da CGJ? Ah, tá aqui, tá ali. Onde que tá? Tá nesta pasta, tem o índice. Olha, na folha número 10 está a decisão do CGJ que eu preciso. Por isso, as decisões, os atos normativos, os comunicados do Conselho Superior, e é isso que você tem que saber, do Conselho Superior da Magistratura, da Corregedoria Geral de Justiça, devem ser anexados, devem ser indexados, anexados ou arquivados, indexados ou sumariados, porque deve ter um sumário, um índice, para saber onde estão, desde que tenham interesse para aquele ofício de justiça. Beleza? Beleza. Vamos seguir. Vamos seguir o nosso estudo na tela. Não, espera aí aqui. Na tela, muito bem. Artigo 77. O classificador referido no inciso 2º do artigo 75. Qual é esse classificador? Eu coloquei lá embaixo, ó. Classificador de quê? De cópias de ofícios expedidos, os mandados. Eu mandei, cópia, mandado não de ordem judicial, mas cópia do ofício que eu mandei, que eu remeti, que eu expedi. Estas cópias, este classificador tá certo, tá justo. O classificador destina-se ao arquivamento em ordem cronológica, ordem de tempo, ordem temporal, das cópias de ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça. São ofícios que a vara de justiça, o ofício de justiça mandou, mas que não tenha a ver com os próprios atos, mas tem a ver com os processos. Isto quer dizer, fez um processo, vamos resumir. Você fez um processo, professor, fiz um processo. Esse processo tem mandado algum ofício, vou mandar um ofício para o Tribunal Regional Eleitoral para ver se ele me acha o endereço de uma parte do processo. Ótimo, mandei o ofício. Ao mandar o ofício, o que acontece? Eu mandei o ofício, ao mandar este ofício, eu tenho que copiá-lo. Tenho que fazer uma cópia e colocar na pasta, colocar neste arquivamento, neste classificador de ofícios expedidos, para mostrar que no dia tal, às tantas horas, eu mandei um ofício para tal lugar. Ótimo. Artigo 78. Os ofícios e mensagens eletrônicas expedidos e recebidos mencionados nos incisos 2, 3 e 6. Lembra que o 6 do 75 está revogado, então não tem que decorar. Mas eram os e-mails. Ótimo, serão conservados pelo prazo de 1 ano a partir da data de expedição ou do recebimento pelo ofício de justiça. O que você tem que saber? O ofício que eu mandei, ofício que eu recebi, ofício expedido, ofício recebido, mensagens eletrônicas,
embora o artigo 6º esteja revogado, do artigo 75, o artigo 78 diz que os ofícios que eu mandei, os ofícios que eu recebi e as mensagens eletrônicas têm que ser guardadas por 1 ano, a partir da data que eu mandei ou que eu recebi. Isso você tem que saber para a prova. Para a prova você tem que saber. Marca assim, recebeu, mandou, marca do jeito que está na tela. Se você está no audioblog, aconselho a você ir lá no vídeo para ouvir e ver. Lá, mandou, recebeu, o que? Documento, o que? Ofício. Documento, ofício. Documento, ofício, esse documento é escrito. O que eu faço? Guardo por 1 ano. Por 1 ano. Da data que recebeu o que mandou. Hoje, 31 de maio. 31 de maio de 2017. Pronto, tá aí. Tô mandando o ofício hoje, 31 de maio. Até 31 de maio de 2018 eu tenho que guardar a cópia deste ofício. A cópia tem que ser guardada. Lembra disso, pelo amor de Deus. Recebeu, mandou por escrito um documento. Que documento? Ofício. Um ofício, seja por e-mail, seja por carta. Recebeu ou mandou? Guarda por 1 ano. Ótimo. Artigo 79. As guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça. Guia de recolhimento de diligência. Lembra? GRD. Guia de recolhimento de diligência do oficial de justiça. Tem que ser guardada. A cópia tem que ser guardada por um prazo mínimo de 2 anos. Mínimo, grifa, mínimo. Porque na prova eles podem dizer assim: estas guias de recolhimento têm que ser guardadas por 2 anos. Por 2 anos não, tem que ser no mínimo 2 anos. Quanto a esta inutilização do artigo 2º, ou do parágrafo 2º do artigo 74, que nós já vimos. Ótimo, livro que não presta, que está inutilizado, que não tem mais o que fazer. Se o juiz corregedor permitir, você manda embora, você vai inutilizar, mas tem que estar no mínimo por 2 anos, assim como os livros que você manda embora depois de 2 anos. O livro, o classificador de guias de recolhimento de diligências dos oficiais de justiça tem que ser guardado, esse classificador terá que ser guardado pelo prazo de no mínimo 24 meses da data em que foi arquivado. Como assim arquivado? O oficial de justiça já cumpriu o que tinha que cumprir, ele devolveu, ele fez a descarga do mandado, ele vai receber a guia de recolhimento, ou ele já pegou o recolhimento, enfim, para a prova. Ele arquivou o documento referente àquela guia, a cópia deve ser guardada por um prazo mínimo de 2 anos. Artigo 80. Na lavratura de atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões, traslados, enfim, na lavratura de qualquer ato processual, só se excluem as autuações e as capas, já falo disso. Serão observados os seguintes requisitos. Agora sim, vem para mim, deixa eu trazer a imagem para cá, porque agora eu tenho uma pergunta até importante para a sua prova. Aliás, eu vou fazer assim, vou pôr eu aqui em cima, e aqui, aqui você vai ver na tela o material de apoio. Olha lá. O que é que você precisa saber? Você precisa saber o seguinte: na lavratura de atos, houve um ato processual. Que ato? Qualquer um, não importa o que está aí no material de apoio.
exceto qualquer ato processual, exceto autuação e capa. Lembra que eu falei? Chega a petição, vamos imaginar, chegou a petição lá no fórum. Isto é a petição, tá bom? Eu vou autuar. O que é autuar? É marcar aqui a numeração de páginas, é dizer que chegou esta petição para o fórum, e vou colocar uma capa. Para quê? Para identificar o processo. Isto quando o processo era físico, era assim que era feito. E na sua prova cai assim. Então não tem como escapar. Você vai pôr uma capa. Apesar do processo hoje ser digital, se autua e você põe a capa para formar o processo. Dentro da capa tem o processo. Ótimo. E aí? Aí eu tenho que respeitar alguns requisitos. E isso cai na sua prova. Veja lá, quais são os requisitos? Grifa comigo. O papel usado deve ter o fundo inteiramente branco ou ser reciclado, salvo disposição em contrário. Mas na prova eles não vão falar dessa disposição em contrário. Na prova, um requisito importante de ato processual: o papel que você vai usar tem que ter o fundo branco. Eu não tenho aqui uma petição, deixa eu olhar se tem aqui. Não tem. Infelizmente não tem, mas tudo bem. Eu mostro depois. Aliás, já mostrei em outras aulas para você. Basta você olhar aí os vídeos. Por quê? Você vê que toda petição física, ela vem em papel branco, com fundo branco. Pode ser reciclado? Sim, pode ser reciclado. Professor, papel reciclado não é branco. Normalmente não é. Eu já vi alguns que são. Não é praxe do papel usado ser de fundo branco, o reciclado. Mas tudo bem, na prova, se eu tenho um ato processual, ele tem que ser feito em papel branco ou reciclado. Papel de fundo branco ou reciclado. 2. Grifa comigo. A escrituração será sempre feita em vernáculo. Só, preferencialmente por meio eletrônico. Olha lá, com tinta preta ou azul indelével. Professor, então peraí. O ato processual tem que ser feito num papel de fundo branco. É verdade. Papel tem que ter o fundo branco ou reciclado, tá bom. A escrituração, tudo que eu for escrever, terá que ser sempre feito em vernáculo. Professor, o que é vernáculo? Vernáculo é a nossa língua oficial, é na língua portuguesa. É na língua portuguesa que você vai fazer. Ah, professor, mas tem aquelas palavras latinas, data venia, tem data venia, data máxima venia, in caso. Isso são expressões latinas. Mas você que vai fazer um ato processual, porque o que nós estamos estudando é norma da corregedoria, você, se for praticar um ato processual, por exemplo, um termo de juntada de processo, você não vai colocar lá juntada data venia de processo. Não dá. De petição. Não dá. Você tem que colocar no vernáculo. É obrigação. Você tem que colocar na língua portuguesa e preferencialmente por meio eletrônico. Isto é, digitado. Por quê? Porque a sua letra, se for uma letra ruim, aquelas letras que você não sabe nem o que está sendo dito, está sendo escrito, desculpe, não pode estar lá. Você tem que ter a letra boa. Professor, mas minha letra é de forma. Não adianta. Pode ser a melhor letra do mundo. Você vai vai lavrar um ato. Você vai lavrar um ato, qualquer ato que seja, lembra? A escrituração é em vernáculo e por meio eletrônico, digitado, para não dar problema, para que todos possam ler.
com tinta preta ou azul, isto é, você não pode, com esta caneta vermelha aqui, ó, você não pode escrever em vermelho. Por que não? Porque tá aqui, ó, o ato tem que ser em caneta preta ou azul, ou em tinta preta ou azul na hora de imprimir, indelével. Professor, o que é indelével? Que não se apaga, que não dá para ser corrigido, do tipo, por exemplo, do tipo aqui, ó, pega a corregedoria aqui em cima. Eu escrevo aqui eu quero corregedor, por exemplo. Você não pode rabiscar, ou melhor, você não pode, vamos dizer assim, apagar, você tem que riscar e marcar sem efeito. Isso é indelével, que não dá para fazer se não tiver uma marca. Isto é indelével. Indelével, não dá para ser eliminado. Ok? Ok. Terceiro requisito. Os numerais serão sempre expressos em algarismos. E veja que se eu coloquei em amarelo, porque na prova eles podem dizer que o algarismo será expresso ou por algarismo desculpe, o numeral vai ser expresso ou por algarismo ou por extenso. E não, é por extenso e é também em forma de algarismo. Por exemplo, lá em cima na sua tela aqui, ó, aqui 10, eu tenho que escrever 10. E não 10, nem com Z, não, isso não. Como também um não é tá? Com H não é, isso não dá. 14, 14, 50, com H não dá. Mas tudo bem, você escreve e você marca, por exemplo, 1 e 1. Muito bem, ok. 4. Os espaços em branco e não aproveitados nos livros e autos do processo serão inutilizados. Por exemplo, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Eu tenho um espação vazio, por exemplo, aqui. Eu tenho que fazer uma marca. Ou eu vou fazer uma marca, ou eu vou escrever em branco. Eu tenho que fazer isto. Por quê? Porque manda a lei. Está aqui, ó, no artigo 84, os espaços em branco e não, grife por favor, os espaços em branco e não aproveitados nos livros e autos devem ser inutilizados, ok? E 5, as assinaturas deverão ser colhidas, grifa aqui, ó, imediatamente após a lavratura do ato ou termo, identificadas com o nome por extenso do signatário. Isto é, você praticou um ato, você fez a juntada de processo. Tá bom, você fez a juntada de processo. O que você vai fazer? Não vou perder tempo com isso. Se você praticou um ato, deixa eu trazer para mim, você terminou de praticar o ato, você vai colocar lá embaixo, por exemplo, eu, Fábio Tadeu Roque, lavrei, e coloco embaixo meu nome e em cima eu assino. Por exemplo, você que me assiste, não você do audioblog, você que me assiste, ó, aqui está fabiotadeu.net, na sua tela fica o meu site direto, ok? Vamos imaginar que aqui fosse Fábio Tadeu Roque, fosse meu nome. Eu teria que assinar aqui em cima desta linha. Eu preciso ter o nome por extenso e a assinatura também. Estes requisitos você tem que saber para a sua prova. Marque o artigo 80 cai. A VUNESP ama o artigo 80. A VUNESP tem um carinho todo especial pelo artigo 80. A FCC também tem, enfim. Quando vão perguntar normas da corregedoria e vão perguntar que está dentro desse artigo, qualquer banca examinadora vai te perguntar o 80, porque você vai lavrar atos, porque você vai fazer esse tipo de serviço. Então você tem que saber o que você vai fazer. Ok? Vamos para a tela. Olha lá. Agora, artigo 81, tela. Artigo 81.
Na escrituração, quando você for escrever, o que você vai evitar? Grifa, marca, enfim, faça todos os detalhes aqui, porque o artigo 81, incisos 1 e 2 caem na prova de concurso público, aliás o 3 também, mas 1 e o 2 muito mais. Na escrituração, o que tem que ser evitado? Cuidado, ser evitado não é proibição, pode marcar, não é proibição, é evitar. Evitar não é proibir, não pode fazer, tem que evitar fazer esse tipo de coisa. Entre linhas não pode, você tem que aproveitar os espaços, ó, você não pode dar espaço entre uma linha e outra, aqui, ó, daqui para cá, por exemplo. Omissões, erros de digitação, emendas, rasuras ou borrões. Todos os atos que você for praticar têm que ser feitos de maneira mais clara e ampla possível e da maneira mais limpa, correta, coerente e com ética possível. Não pode haver anotações sem efeitos, devem ser evitadas. Lembra? Acabei de mostrar aqui, ó, aqui em cima, no artigo 80 eu falei aqui em cima, ó, sem efeito, lembra? Vamos repetir aqui. Eu escrevi corregedoria, eu queria escrever corregedor. Eu faço assim e coloco aqui sem efeito e dou um visto. Pode? Não pode. Bom, até pode, não é proibição, mas tem que ser evitado. Cuidado com isso. E anotação a lápis jamais. E olha o detalhe da sua prova. O lápis não pode nem a título provisório, nem que seja só para anotar uma coisa para você não esquecer depois. É um ato processual? Sim, professor, é um ato processual. Então a anotação a lápis não pode. Tem que ser evitado. E te falo mais. Quando você ia para a escola, ou eventualmente agora que você vai para a prova, vai fazer uma prova, você vai fazer a prova de concurso público. Você vai fazer a prova a lápis? Não, né? Se você fizer a lápis, é claro, nem vão corrigir. A mesma coisa num ato processual. Ato processual não pode ser praticado a lápis. Não pode ser praticado a lápis. Tudo bem que diz que deve ser evitado, deve, mas aí você vai dizer, professor, e se não for evitado? Tudo bem, acontece, mas o mínimo possível. E na prova deve ser evitado. Isto quer dizer, não deve ser praticado. Ok? Não é proibição, mas não é uma abertura para que se faça aquilo. Ok. Na tela, vamos lá. Artigo 130, aliás, artigo 130, slide 130, artigo 82. Vou colocar o material de apoio à atualização, que já acho que já até está lá, mas eu vou colocar para você pegar essa atualização. Relaxa, vamos lá. Artigo 82. Na escrituração é vedada. Cuidado, agora, para eu fechar a aula agora. Vedada é proibida. Proibida. É vedada. Isso é proibição. Não pode. O que? Artigo 82.1. O uso de borracha, raspagem ou qualquer outro meio mecânico, bem como corretivo, detergente ou qualquer outro meio químico de correção. Lavrou um ato processual? Lavrei, professor. Se você lavrou um ato processual, não pode ser apagado, não tem borracha, não tem raspagem, não pode usar corretivo, branquinho, liquid paper, nada disso, ok? A assinatura de atos ou termos em branco, papel em branco você não assina. Você não pode assinar nada em branco, ainda que seja total ou parcial. Você vai assinar quando o ato processual que você praticou estiver totalmente pronto. Ok. Ó, não pode usar abreviatura.
abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos. Aí eu tenho que vamos trazer para cá. Deixa eu trazer para mim, para eu te dizer um detalhe. Que detalhe? Ok, agora sim. Quando diz ali, é vedado o uso de abreviatura, abreviação, acrônimo, sigla ou símbolo, claro, excetuando-se tudo que está consagrado pelo vocabulário da língua portuguesa, Academia Brasileira de Letras, as adotadas por órgãos oficiais e as convencionadas por determinada área do conhecimento. Professor, então você vai dizer assim, professor, eu posso escrever você VC ou também TB? Não pode. Por que não pode? Porque, tá aqui, porque é um acrônimo, uma abreviação, uma abreviatura, uma sigla, um símbolo. Não pode. Não pode. Por que não? Se já está convencionado por determinada área do conhecimento. O povo da internet sabe. O povo da internet. Quem é parte do processo nem sempre sabe que isto é válido. Ah, professor, hoje é difícil. VC todo mundo sabe. No juridiquês não pode. Agora, Vossa Excelência pode. V.EXA, excelência. Que mais? Tem você também. Aqui só. As formas consagradas podem, no vocabulário, mas na prova é vedada qualquer tipo de abreviatura, abreviação, sigla, símbolo. Te dou um exemplo do símbolo. Trabalho, o símbolo do trabalho. Falo porque eu uso isso e eu já fui, logo no começo da profissão, 10 anos atrás, quando tirei a OAB, e eu fui fazer uma petição e coloquei o símbolo, que até então eu fazia o símbolo do trabalho, da física, e o juiz colocou lá, e errado, queira arrumar, tal, faça o complemento da inicial com base no erro da página tal. Tive que arrumar. Agora veja só. Na prova é vedado. Vedado é proibido. Olha lá. Aí, o que é o símbolo do trabalho? Aqui em cima, veja só, isso aqui, ó. Isto aqui é o símbolo do trabalho da física. É o trabalho da física. Eu, às vezes, faço isso. Pode? Nas petições, não. Nos atos processuais, também não. Ótimo. E aí, é proibido o uso de chancela ou de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz. O juiz não pode ter a assinatura... O juiz não pode ter a sua assinatura passível de cópia. Portanto, é vedado, e é vedado mesmo, que se use uma chancela, um símbolo ou qualquer recurso que me permita usar, que me permita reproduzir a assinatura do juiz. O juiz não pode ter assinatura reproduzida. Beleza? E é isso. Por hoje, neste vídeo, eu coloco agora um ponto final na aula. Vou agora só falar o que tem que ser dito, mas a aula está terminada. E aí eu vou falar agora do meu aplicativo, app.vc/Fabio_Tadeu_Rock. Vou falar do YouTube, youtube.com/Fabio Tadeu. Vou falar do Facebook, facebook.com/Fabio Tadeu Rock, as suas ordens, à sua disposição. E vou dizer que eu estou lendo ainda os recados que vocês me mandam via celular, via WhatsApp, via mensagem aí no YouTube, no Facebook. Eu demoro um pouco, infelizmente eu demoro um pouco, mas eu leio e respondo a todos. Quero pedir a sua colaboração e não ficar bravo ou brava comigo, porque você vai dizer, professor, eu te mandei uma mensagem há, 20 dias atrás. Eu estou respondendo. Eu leio e respondo a todos. Professor, estou bravo com você. Azar o seu.
2 trabalhos, ficar bravo e desficar. Só estou falando isso para prestar contas também e dizer que eu estou sempre às ordens. Beleza? Minha gente, é a segunda aula do dia, 4h30 da tarde em ponto, quando eu termino a aula ao vivo. Não estamos ao vivo no YouTube nem no Face agora. Vamos entrar no Face e no YouTube logo mais. Aí você vai dizer, você vai ao vivo no Face? Não, a aula que você está assistindo aqui agora vai para o Face, vai para o YouTube também. Por hora é isso. Se precisar de mim, conta comigo. No que eu puder ajudar, nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. A todos, muito obrigado.